Fala você que gosta do esporte a motor, tudo bom? Aqui tá falando com vocês é Leopoldo do canal Fast Gear. E hoje, num formato um pouquinho diferente. Nós vamos falar hoje sobre a primeira vitória de Rubens Barrichello na história da Fórmula 1. Então, espera um pouquinho, deixa a vinheta passar e já eu te conto. Bom, então tudo começa no Grande Prêmio da Alemanha de 2000. Exato. A Ferrari tinha recém-contratado o Barrichello que vinha fazendo uma temporada bastante sólida. Até o GP da Áustria, no caso anterior, ele era quarto no campeonato de pilotos, somente atrás de Schumacher, Coulthard e Hakkinen. Hakkinen que não vinha fazendo um bom ano de 2000 e Schumacher liderava o campeonato. O Barrichello ele estava em quarto com 36 pontos. Muito próximo ali do Hakkinen, então ele estava numa briga direta pelo terceiro lugar no campeonato de 2000. Porém, ele ainda não tinha nenhuma vitória na categoria, que ele buscava lá desde os tempos de Jordan. E como ele é brasileiro e não desiste nunca, essa vitória veio no Grande Prêmio da Alemanha de 2000. Bom, o F2000 para mim é um dos carros mais lindos que eu já vi na história da Fórmula 1. Eu acho o design simples e ao mesmo tempo arrojado da Ferrari da época muito bonito, sem falar na pintura, uma pintura lindíssima, que eu tenho saudade até hoje. Bom, mas vamos lá. O Barrichello ele teve um pequeno problema no caso no quali, ele não conseguiu se classificar bem porque ele teve que utilizar o carro reserva devido a alguns problemas no carro do Schumacher. E aí ele emprestou o carro dele para o Schumacher e utilizou o carro reserva. Ele teve alguns problemas, mas basicamente tudo foi solucionado para a corrida. Porém, ele largaria de 17º. Sim, ele largaria de uma posição muito atrás e que, querendo ou não, poderia comprometer a corrida dele. Só que ele pensou muito pelo contrário. Eu acho que não tem nada confirmado, mas o Barrichello pensou o seguinte, como eu já falei nesse canal eu dou minha opinião, ele deve ter pensado, cara, é agora que eu vou botar pra moer esses caras tudo. Logo na primeira volta, Michael Schumacher, que estava lutando pelo título de 2000, teve um pequeno incidente com o Giancarlo Fisichella da Benetton. Schumacher dando uma encostadinha no Fisichella e os dois acabaram no muro. É isso mesmo, os dois bateram e um falou com o outro ali, um conversou com o outro e se resolveram lá e basicamente a corrida continuou assim. Então, até o momento seria a corrida ideal para as McLarens. As McLarens vinham muito forte no ano de 2000 mesmo, com uma pequena decadência já do Hakkinen, mas ele vinha campeão, né? A McLaren também vinha campeã dos anos anteriores, no caso 98 e 99 de pilotos e 98 de construtores, 99 a Ferrari levou, junto, acho que foi o Irvine e o Mika Salo, mas não vem ao caso isso. Então, o Hakkinen tinha pista livre junto com o Coulthard para poder pisar e descontar os pontos que tinham no campeonato, tanto de pilotos quanto de construtores, em relação à Ferrari de Schumacher. Só que o Barrichello ele veio escalando devagar. Já logo na primeira volta ele tinha passado diversos carros e ele sabia que ele precisava de passar mais carros, ter o tanque vazio e fazer, no caso, uma parada, que foi o que ele fez, para poder chegar até o final. Ele percebeu que a corrida, no decorrer do tempo que ia passando, estava se formando algumas porções de chuva no circuito de Hockenheim. O circuito de Hockenheim, inclusive, que tinha 6,8 quilômetros, quase 7 quilômetros. Saudade de Hockenheim. Um dos meus circuitos favoritos da Fórmula 1. E que sempre quando tinha corrida lá, tinha coisa interessante acontecendo. Inclusive, nessa corrida. Um maluco, não sei da onde, invadiu a pista. E foi, né, no caso acionado, o safety car para controlar toda a situação. E isso beneficiou o Barrichello. Beneficiou tanto que ele não precisaria fazer uma outra parada. Vocês vão entender o porquê. E ele acabou subindo mais posições. E nesse momento ele era líder. Barrichello era líder. Por que ele era líder? Vamos explicar. Basicamente, Rubens fez uma das maiores estratégias da história da Fórmula 1. Por isso que eu não concordo com muitas pessoas que falam: ah, ele é um piloto fraco. Não. Barrichello, na verdade, pra mim, é um piloto assim muito bom, brasileiro, cara, excepcional, nível altíssimo e que eu não concordo com o que as pessoas falam sobre ele, que ele entregou. Isso não vem ao caso desse vídeo, mas é minha opinião, como eu tô falando pra vocês. Barrichello, longe disso, Barrichello conseguiu fazer uma corrida excepcional. Ele não parou, contrariando todas as
estratégias possíveis. A Ferrari chamou ele para os boxes, né? Inclusive, o todo poderoso chefão da época, Jean Todt, chamou ele para poder fazer a parada e ele não aceitou a parada. Basicamente ele negou e ele falou o motivo. Ele iria arriscar, já que ele estava liderando, e caso ele parasse ele poderia perder a posição tanto para Hakkinen quanto para Coulthard. Então, nas últimas 7 voltas começou a chover em algumas partes de Hockenheim, sem falar nas garoas que já estavam acontecendo voltas antes. Então a pista estava ficando úmida, para o pneu slick estava muito difícil, principalmente na parte do estádio. O estádio basicamente estava inundado de água e o Barrichello tinha que passar com muita cautela lá. Diferentemente dos outros pilotos que fizeram 2 ou 3 paradas, o Barrichello fez apenas uma parada somente para colocar o tanque onde tinha que colocar e pneu slick. Ele não optou pelo pneu de chuva em momento nenhum, ele arriscou. E eu posso te falar uma coisa? Rubens Barrichello, chuva e pneu slick, eu acho que o cara numa pressão que queria ganhar a corrida, deu muito certo. O Barrichello é um ótimo piloto na chuva, na verdade, depois do Senna, pra mim, como brasileiro, eu acho que o Barrichello é um segundo melhor piloto brasileiro que pilota na chuva. O cara é muito bom na chuva. Não só em Hockenheim, ele mostrou isso em diversas outras apresentações, como por exemplo em 99 com a Stewart. Então, o Barrichello arriscou e deu muito certo. Lá no dia 30 de julho de 2000, depois de vários e vários anos da última vitória de Ayrton Senna, o último brasileiro antes do Barrichello vencer uma corrida, no GP da Austrália de 1993, estava lá, Barrichello no alto do pódio. Ele comemorou demais, eu acho que valeu. É uma das maiores vitórias, para mim, de superação na história da Fórmula 1. Eu acho que o Barrichello ele teve que ter um controle emocional gigante para poder ganhar essa corrida e mostrou sim para o mundo que ele não estava de brincadeira na Ferrari, colocando assim a Ferrari numa posição até mais ok, não tão confortável assim porque as McLarens pontuaram, mas pelo menos não estavam no alto do pódio. O Barrichello mesmo disse que essa, para ele, é uma das corridas mais emocionantes da vida dele. Então quem sou eu para falar que não é? É uma das melhores corridas da história da Fórmula 1. E você viu esse vídeo aqui no Fast Gear. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal, tô voltando com uma didática um pouco diferente. Eu vou deixar alguns outros vídeos aqui para vocês estarem assistindo. E é isso, um grande abraço, muito obrigado a todos e valeu, até mais!